Oi pessoal, hoje eu vou mostrar os livros novos que chegaram aqui. Tem livros que eu comprei e tem livros também que eu recebi de parceria com editora. Falando em parceria, para este ano aqui eu me inscrevi em 3 parcerias, parceria ali com grandes editoras que eu estimo bastante, e eu já tive resposta de duas editoras fecharam parceria comigo para este ano. E eu estou muito feliz, porque isso representa muito para mim, um reconhecimento, né, do meu trabalho, a editora me enviar livros, e essa terceira editora eu ainda vou receber a resposta. Então logo eu conto para vocês as novidades, então, das parcerias para este ano. Deixa eu explicar um pouco como funciona a parceria, pelo menos comigo, né? A parceria, existe um catálogo da editora, algumas editoras disponibilizam os livros que são lançamento e outras editoras disponibilizam o seu catálogo inteiro. E aí você escolhe, tem editora que coloca ali à sua disposição um livro por mês, tem editoras que colocam 2 livros por mês, tem editoras que colocam 4 livros por mês, isso aí vai de cada editora. E tem também algumas editoras que colocam também os livros em e-books para você ler, então, no Kindle, aí você consegue pegar até mais livros gratuitamente. Então, com a parceria, você não recebe dinheiro, mas você recebe livros, e que tem total interesse, né? Eu tenho total interesse nos livros, e eu sempre escolho os livros que são de acordo com o meu gosto pessoal mesmo, que tem a ver com o canal aqui, por isso que eu não me inscrevo em todas as parcerias que tem por aí. Eu seleciono algumas e vamos ver se esse ano dá certo essas 3, mas pelo menos 2 já deram certo. E como eu falei sobre as escolhas dos títulos, eu sempre escolho os títulos que tem a ver aqui com o canal, tá? Eu não vou mostrar aqui para vocês livros que eu mesma não me interesso em ler. Até por isso eu nunca fiz publicidade, porque parceria é uma coisa e publicidade é outra. Parceria eu faço aqui com algumas editoras e mostro aqui para vocês o que eu acredito que seja interessante, sim, e publicidade já é diferente. Eu nunca fiz publicidade, 5 anos de canal, nunca fiz publicidade. Já recebi ofertas que dizem, eu nem sei qual que é o nome, mas eu já recebi ofertas de diferentes lugares, diferentes empresas, desde resenhas onde as pessoas, os escritores ou as editoras me pagariam para eu ler um livro e falar aqui para vocês, mas é proposta, essa não é oferta, é proposta, mas essas propostas que eu recebi eu não achei interessante, então eu não vou falar sobre algo aqui que realmente eu não acho interessante. De livros, já recebi proposta de joguinho, já recebi proposta de roupa, de marcas, inclusive muito famosas, muito conhecidas. Já recebi propostas de oficina de idiomas. Já recebi propostas, inclusive, de investimentos, aquelas plataformas de investimentos, mas eu não entendo muito bem também. Eu tenho medo, né, de indicar coisas para vocês as quais eu mesmo não confio. Acho uma responsabilidade fazer isso, não é brincadeira. Já recebi diversas propostas e até hoje eu não aceitei nenhuma. Isso não quer dizer que eu nunca vá aceitar, né? Quem sabe aí, marcas? Se alguma publicidade se encaixar um dia aqui com o canal, é claro que eu não vou recusar. Mas eu farei algo que faça sentido aqui com o canal para vocês e que eu confie também. Mas até hoje ainda não aconteceu essa publicidade. Mas quem sabe, né? Quem sabe vem aí. Bom, já falei sobre parceria e logo eu trago novidades, então, novidades boas. Já falei até sobre publicidade, que eu nunca fiz aqui no canal. Agora vamos falar de livro, que a gente tá aqui para falar sobre livro. Bom, vamos às minhas compras, tá? Eu aproveitei, teve uma promoção na Amazon que eu achei que nem foi tão boa assim, mas eu consegui um desconto, o livro já estava com desconto, eu consegui mesmo um desconto, acho que de 15%, e adquiri Macbeth, de William Shakespeare, na edição da Penguin. Essa edição tem a tradução de Lawrence Flores Pereira. Tem aqui o que me chama a atenção, além da tradução, são os textos. Tem introdução de Carol Shillington Hutter, que é professora de Shakespeare na Universidade de Warwick, na Inglaterra. E essa edição tem pós-fácil de Regis Augustus Bars Clousel, que é professor da Universidade Federal de Santa Maria. Ele tem doutorado na Unicamp, ele realizou o seu pós-doutorado na USP e no Shakespeare Institute.
Essa edição da Penguin tem 192 páginas. Eu comprei também essa edição da Príncipes, com alguns contos de Tolstói, De Quanta Terra Precisa o Homem e outras histórias. Nós lemos recentemente A Morte de Ivan Illich na área de membros, no nosso clube de leitura. E eu já li vários romances de Tolstói, novelas de Tolstói. A Morte de Ivan Illich é uma novela, foi uma releitura. E eu quero ler os contos também. E essa edição aqui eu encontrei na Amazon, estava R$ 9,00. Falei, eu vou comprar e vou ler nessa edição aqui para ver como é que tá. Ela tem a tradução de Patrícia Rasmussen e me chamou a atenção aqui a qualidade, a folha, a margem. Vocês vão ver detalhadamente, que eu sempre mostro aqui para vocês os livros detalhadamente. Mas esse livro me surpreendeu, não vou falar pela tradução porque eu ainda não li, mas ele me surpreendeu na qualidade aqui, tá bom? Das folhas, da impressão. Eu não esperava que por R$ 9,00 eu receberia o livro aqui nesta qualidade, tá? A diagramação tá muito boa aqui, tá confortável para ler aqui nessa edição. São 4 contos que compõem aqui esse livro. Do que vivem os homens, 3 perguntas, A Cafeteria de Seurat, segundo Bernardin de Saint-Pierre, e De Quanta Terra Precisa um Homem. Essa edição tem 96 páginas. Ainda falando sobre Tolstói, tem um livro aqui que eu não conhecia, foi indicação do Jorge. O Jorge participa aqui do nosso clube de leitura na área de membros, inclusive ele é um dos primeiros membros aqui do canal. Ele me indicou esse livro que é A Última Estação, Os Momentos Finais de Tolstói. Aqui o autor ele apresenta um olhar sobre um gênio torturado, Tolstói, por seus ideais nos últimos momentos de vida. Lá no ano de 1910, o autor de Guerra e Paz e Ana Karenina é o escritor mais famoso de toda a Rússia e um dos autores mais lidos de todo o mundo. À beira de completar 82 anos, frustrado pela condição entre a doutrina que ele mesmo criou e a realidade da sua própria riqueza material, ele acaba fazendo uma fuga dramática, que inclusive ele abandonou ali a sua esposa e seus 13 filhos. Algum tempo depois ele adoeceu e teve que parar de seguir viagem e acabou ficando ali numa estação ferroviária. Jornalistas ficaram em volta do local ali, esperando notícias do maior escritor da Rússia. Essa história que é um romance, mas ele é baseado nos diários deixados por amigos, familiares e pelo Tolstói também. Aqui o autor recria o último ano da vida de Tolstói até os momentos que se seguem a sua dramática e desesperada fuga de casa. Esse livro ele tem 416 páginas e eu adquiri em sebo virtual. Eu tenho outros livros aqui que falam também sobre a vida de Tolstói. Por exemplo, esse aqui eu já falei para vocês que eu li também, tem um capítulo que fala sobre a Sofia, sobre a sua esposa. Então eu acho muito interessante ver o homem além do autor, ver outras questões também sobre o contexto histórico, familiar, até sobre as suas doutrinas que ele criou, tinha ali todos os seus seguidores. Tem muitas questões que envolvem a vida de Tolstói e que é muito interessante. Então esse aqui é um romance baseado na sua vida, né, na história real. Tenho também essa biografia aqui da Rosamund Bartlett. Tenho também este daqui, que é A Fuga do Paraíso, que fala sobre os últimos dias de Tolstói. O autor aqui é Pavel Basinski. Essa biografia vai falar sobre os 10 últimos dias da vida de Tolstói. E tem um aqui também que foi escrito por Stefan Zweig. Então, tudo que engloba aqui a vida do autor, não só Tolstói, Dostoiévski, outros autores também, gente, é muito interessante saber mais sobre a vida deles. E por que não, né? Adquirir mais um aí. Isso aqui foi a dica, então, do Jorge. Obrigada, Jorge. Ó, tá aqui, consegui adquirir. Mais uma indicação que eu recebi aqui de vocês no canal foi o livro de Jorge Amado. Eu comprei, eu adquiri. Esse aqui é A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Essa aqui é uma novela que foi publicada inicialmente em 1959. E aqui é um homem que teve 2 vidas diferentes. Então, por isso, nada mais justo que ele tenha também 2 mortes.
E aqui o autor, ele narra essas duas mortes e traz aqui o fantástico com particularidades da sociedade baiana. Essa edição tem 120 páginas e no final aqui ainda tem uma cronologia do autor, de vida, das obras. Tem até as páginas iniciais aqui de A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. A capa, inclusive, a primeira capa da edição de 1959, depois a de 1961 e depois a sua primeira edição independente. Depois aqui tem diversas outras capas, tá? Capas libanesa, finlandesa, chinesa, israelense, americana, francesa, portuguesa, grega, lituana, que são alguns dos países em que a novela foi publicada. Agora eu vou mostrar os livros que eu recebi do Grupo Editorial Record. Esse aqui está no selo Paz e Terra, que pertence ao Grupo Editorial Record, é do Primo Levi, Os Afogados e os Sobreviventes. Os delitos, os castigos, as penas, as impunidades. Essa é uma nova edição, aqui o autor conta os horrores vivenciados por ele e por tantos outros no Holocausto. Esse livro ele foi escrito em 1986 e o autor revisita com maturidade crítica a sua obra. É Isto um Homem, o primeiro relato memorialístico publicado por um sobrevivente de Auschwitz. Primo Levi levanta questionamentos que rondam o trauma. Por que os judeus não fugiram? Por que não se rebelaram? O escritor dá seu testemunho sobre o cotidiano dos milhões de pessoas que tiveram seu futuro interrompido pelo simples fato de nascerem judeus. O papel da memória se mostra fundamental para resgatar uma história, que não pode ser relativizada ou negada. Essa edição tem 168 páginas. Esse aqui é pelo selo Bertrand Brasil, que pertence ao Grupo Editorial Record. Eu recebi o livro Das Coisas Perdidas, de John Connolly. Isso aqui é uma nova edição e essa edição tem contos extras também. Aqui o mundo dos contos de fadas está mais próximo do que imaginamos. E pode ser tão terrível e assustador quanto o mundo real. Aqui o protagonista, David, de 12 anos, ele tenta lidar com a dor da perda da mãe. Ele encontra consolo nos livros da sua estante, mas algo de estranho começa a acontecer. As histórias passam a sussurrar na escuridão, como se quisessem guiá-lo para outro lugar. Refugiando-se nos livros, David descobre que a realidade e a imaginação começaram a se fundir. Até que ao brincar no jardim, David é transportado para um reino mágico, no qual encontra heróis, monstros e um rei fracassado que guarda seus segredos num livro misterioso. Esse é um livro sobre despedidas, amadurecimento e um momento em que perdemos a inocência da infância, mas nunca a magia que a literatura nos oferece. E tem um livro também que é a sequência do livro das coisas perdidas. Esse daqui é a Terra das Coisas Perdidas, do mesmo autor. Aqui, John Connolly nos leva de volta ao mundo de algum outro lugar, uma terra mágica e cheia de aventuras, habitadas pelas forças do bem e do mal. Aqui, uma menina de 8 anos, ela está em coma. E tudo que a sua mãe pode fazer é ficar sentada ao seu lado da cama e ler em voz alta os contos de fadas que a filha adora, na esperança de que as histórias possam trazê-la de volta. Após voltar para sua cidade natal em busca de um tratamento para sua filha, a mãe descobre que uma casa abandonada no terreno do hospital morou David, daquele outro livro, famoso autor da assustadora obra O Livro das Coisas Perdidas. E agora a casa chama a mulher. Algo quer que ela entre e embarque em uma jornada rumo a uma terra cheia de memórias de infância e do folclore que seu pai tanto amava. Uma terra de bruxas, dríades, gigantes e mandrágoras. Um lugar onde velhos inimigos estão à espreita. E um deles sabe a resposta para a pergunta que tanto a consome. Esses, então, são os livros novos que chegaram aqui. Todos os links para esses livros estão na descrição do vídeo. Você comprando pelo esse link, não apenas livros, qualquer item na Amazon, tá? Pode ser ração, pode ser fralda, pode ser café, qualquer item na Amazon. Você comprando pelo meu link, você ajuda muito o canal, porque ganha uma comissão e não paga nenhum centavo a mais na sua compra.
Você pode apoiar o canal também na área de membros. Tem um nível de apoio e tem um nível também de clube de leitura. Aqui nós lemos livros juntos, temos vídeos exclusivos, temos grupo no Telegram e no final da leitura uma live também. Vem fazer parte do nosso clube de leitura. Espero que tenha gostado do vídeo. Lembra de deixar o like que ajuda muito, tá bom? Um beijo grande e até logo. Tchau, tchau!